o nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos Efésios 2, dos versículos 11 ao 22. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Interessante que o apóstolo Paulo vinha falando sobre os primeiros versículos do capítulo 2, então, sobre essa obra de salvação de Deus, onde Cristo nos alcançou e nos comprou com o seu sangue, e que essa salvação não depende de nós, mas exclusivamente daquilo que Ele faz, e nós a recebemos pela fé. E ele fala a nossa condição no passado, a condição dos gentios. Quando Deus chama Abraão e o escolhe através dele, cria uma nação, para ter uma aliança com Deus, que são os judeus. Então Deus trata diretamente, única e exclusivamente com os judeus, e os outros povos são os gentios, aqueles que não têm aliança com Deus. E aqui Paulo, escrevendo então essa carta aos Efésios, aos gentios, ele fala que os gentios, então, em outro tempo, estavam no passado, né? Ele fala de algumas situações, sem Cristo, separados de Israel, estranhos às alianças, sem conserto, sem aliança com Deus, sem pacto com Deus, sem nenhuma esperança e sem Deus. Então a condição do gentio era realmente essa. Para que o gentio pudesse ter uma aliança com Deus, ele precisaria então tornar-se judeu, né? Entrar para o judaísmo. E ele fala nessa questão de circuncisão e incircuncisão. A circuncisão, então, é o corte no prepúcio de todo menino de 8 dias de idade, como mostra a lei, era um sinal na carne da aliança que Deus tinha com o homem. Então o homem tinha esse sinal na carne. E os gentios, os judeus tinham, mas os gentios não tinham. Então eles eram incircuncisos, os gentios chamados incircuncisos. E para que o gentio pudesse ter aliança com Deus, ele tornaria-se judeu e necessitaria circuncidar-se também. Mas ele fala assim no versículo 13, mais agora. E Paulo fala várias vezes em suas cartas esse mais agora, tratando dessa questão, dessa mudança dispensacional, desse mistério que ele vem revelando em suas cartas, algo que não estava profetizado no Antigo Testamento. E ele fala, mas agora, então, no presente, nessa atual dispensação, em Cristo, nós estávamos longe, agora fomos aproximados de Deus. Que graça maravilhosa. Ele fala que Cristo é a nossa paz e ele derrubou a parede da inimizade. Na época da Guerra Fria foi construído um muro na Alemanha que dividia a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E depois de muitos anos, então, esse muro foi derrubado, o famoso Muro de Berlim. E com a derrubada desse muro, então, a inimizade foi retirada
e havia então agora acesso e proximidade entre os dois lados, e depois a Alemanha tornou-se unificada novamente. Nesse ponto aqui ele fala que Cristo derrubou o muro da inimizade entre judeus e gentios, ou seja, não há mais separação, não há mais nada que faça uma divisão. E ele fala que esse muro era a lei e os mandamentos que Deus entregou a Moisés. Então não há mais separação entre judeus e gentios. E ele fala que, tirando esse muro, quando Cristo retira esse muro, ele acaba com a inimizade e ele traz uma boa notícia, né, de paz a todos que estavam longe e aos que estavam perto, aos gentios que estavam longe de Deus e aos judeus que estavam perto de Deus. E em Cristo, então, todos temos acesso ao Pai. Na atual dispensação da graça não há mais diferença entre judeu e gentio, mas todos temos acesso ao Pai e somos aproximados do Pai pela obra de Cristo. E ele fala que dos dois homens, o homem judeu e o homem gentio, ele fez um novo homem. Ou seja, sem inimizade, sem separação, agora nós temos um novo homem. O corpo de Cristo, a igreja, composta de todos aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E ele segue então e conclui esse capítulo 2 falando que existe uma construção, né, dos versículos 20 em diante, onde o fundamento, que é o próprio Cristo, foi lançado pelos apóstolos e profetas. E sobre esse fundamento, sobre Cristo, é que nós estamos, esse corpo, esse novo homem está sendo construído, está sendo edificado. E é interessante quando ele fala que nós somos edificados para a morada de Deus. Nós somos construídos para que Deus habite dentro de nós. Quando alguém constrói uma casa, a sua própria casa, cuida de todos os detalhes, com muito capricho, com muito amor, porque é ali que a pessoa vai morar, né? E tenha certeza de que Deus constrói esse edifício com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, porque Ele mesmo mora e habita nesse edifício. E esse edifício somos eu e você, parte do corpo de Cristo. Reflita sobre isso e tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.